Vamos lá para mais uma aula de projeto na análise de algoritmos. Lembrando que a gente está falando sobre algoritmos em grafos e, especificamente hoje, nós vamos começar com o primeiro algoritmo, de fato, em grafos aí, que considera peso nas arestas. E esse algoritmo é o algoritmo para encontrar árvores geradoras mínimas proposto por Joseph Kruskal. Então é simplesmente conhecido como algoritmo de Kruskal. Eu tenho que fazer uma consideração aqui que é a seguinte: essa aula que está aqui hoje foi bem roubada lá do Paulo Feofiloff. Então as fontes estão diferentes, as figuras estão diferentes do que eu costumo fazer, porque o material do Paulo Feofiloff é muito bom. Paulo Feofiloff é um professor do IMUSP que tem um material online sobre algoritmos que é bastante interessante. Eu sempre deixo a recomendação. Mas para a gente chegar no algoritmo de Kruskal, eu preciso fazer alguns adendos, eu preciso ir por partes aí, definições, e aí depois eu chego no algoritmo em si. A primeira coisa que eu preciso dizer é o que é uma árvore, já que a gente está falando de árvore geradora mínima. Então vamos primeiro falar o que é uma árvore, que é uma floresta conexa. E aí você bate palmas assim, porque essa definição faz muito pouco sentido se eu não sei o que é uma floresta. Eu sei o que é conexa? Sei sim. Sei porque a gente viu componentes conexos em outra aula, quando a gente estava falando sobre DFS. É isso, né? Então, uma árvore é uma floresta que está um componente conexo só. Mas a gente precisa especificar um pouquinho melhor as coisas, tá? Então eu vou ler aqui. Em outras palavras, uma árvore é um grafo não dirigido sem circuitos. A gente costuma falar mais ciclo, né, do que circuito. Então aqui sem ciclos. Portanto, para cada componente conexa de uma floresta, portanto, cada componente conexa de uma floresta é uma árvore. Bom, eu falei que eu roubei do Paulo Feofiloff, uma árvore aqui não foi erro meu não, hein? Então, por exemplo, um grafo não dirigido, definido por esse conjunto de arestas que está aqui, é uma árvore. Vamos desenhar esse grafo rapidinho, ó. Eu ligo o 0 no 1, eu ligo o 0 no 5, eu ligo o 1 no 2, o 1 no 3 e o 1 no 4. Uma coisa a se notar aqui é o seguinte, esse grafo aqui é conexo, certo? Não dirigido, então, ou não direcionado, tá? Eu chego do 0 no 5, no 1, no 4, no 3, no 2 e vice-versa. Eu chego de todo mundo em todo mundo. E não tem um ciclo aqui. Então, ponto. Para mim, a definição mais simples de árvore é essa, tá? É um grafo que não é dirigido, não é direcionado, que não tem circuito, não tem ciclos. Então, estou usando as duas palavras aí. De fato, vocês vão ver que as palavras são diferentes dependendo da literatura. E aí tem duas propriedades fundamentais aí das árvores. Primeiro, para cada par de vértice S e T de uma árvore, existe um só caminho de S a T. Certo? Se eu não tenho ciclo, então só tem um caminho que eu posso fazer aí. Toda árvore com número de vértices V tem exatamente V menos uma arestas. Se eu tirar, isso aí dá para ver fácil, né? Se eu tenho uma árvore como essa daqui, se eu tirar uma aresta, eu desconecto. Se eu colocar uma aresta, eu gero um ciclo. Isso sempre vai acontecer, tá? Bom, então vamos lá. Pensa em casa. Isso aqui é uma árvore? A resposta é sim, isso aqui é uma árvore. Porque não tem ciclos, não está desconexo e etc. Agora, isso aqui é uma árvore? A resposta é não, porque eu tenho um ciclo. Né? O que eu mudei do anterior para essa figura aqui foi colocar essa aresta aqui, ó. E aí eu gerei esse ciclo que está circundado aí de vermelho. E esse cara também não é uma árvore. Né? Bom, primeiro que tem um ciclo aqui ainda. E segundo que mesmo se eu tirasse essa aresta aqui, ó, ia ter duas componentes conexas, porque eu tirei essa aresta daqui. Então vamos contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arestas com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Então o tamanho do meu conjunto de arestas aqui, ele é o tamanho do conjunto de vértices menos 1, que é uma coisa que eu preciso que exista para que a minha árvore, o meu grafo aí possa ser considerado uma árvore. Só que não é só isso, tá? Como dá para ver aqui no exemplo. Então tá aqui, né? A gente fica colocando exemplinhos pequenos, etc, mas árvores podem ser enormes aí. Depois vocês fiquem explorando essa figura que tem aí, vocês vão ver que é uma árvore, tá? Agora que a gente já sabe o que é uma árvore, vamos falar o que é uma árvore geradora. Vou ler de novo. Então, árvore geradora, vou ler a definição. Uma subárvore de um grafo não dirigido G
é qualquer subgrafo de G que seja uma árvore. Ou seja, é um outro grafo, tá? Que é não direcionado, que é conexo e não tem ciclos. Só que ele veio do meu grafo G, tá? Então, ó, uma subárvore de um grafo não dirigido G é geradora se contém todos os vértices de G. Então, é isso que eu estava falando sobre o veio de. Então, imagina que eu tenho um grafo com V vértices e ele pode ter ciclos, enfim, ele tem que estar conectado, completamente conexo. E aí, eu pego ali, mantenho os meus vértices, só que eu uso só um subconjunto de arestas, exatamente V menos uma arestas, de tal forma que aquilo me vira uma árvore. Existem vários jeitos diferentes de você fazer isso. Todos esses jeitos me dão árvores geradoras daquele grafo. Então aqui está um exemplo. Essas arestas mais escuras, que estão aqui, né, maiores, mais grossas, elas são as arestas que compõem a minha árvore geradora desse grafo, que ele é composto pelas arestas grossas e pelas arestas finas também. Então aqui, né, é uma árvore que, para ser geradora, de novo, tem que ter os mesmos vértices, um subconjunto das arestas, desde que forme uma árvore. Dá para eu fazer outra árvore geradora? Dá. Se eu quiser tirar essa aresta aqui e colocar essa daqui no lugar, por exemplo, vira ainda uma árvore geradora. Se eu tirei essa daqui, mas coloquei essa daqui, ó, também vira uma outra árvore geradora e assim por diante. Então você tem várias árvores geradoras para um grafo. Vamos fazer esse cara aqui como exemplo. Então pega esse grafo e pensa você em casa uma árvore geradora para ele. Eu tenho uma aqui. Então volta lá no slide. Olha bem para esse cara, dá uma memorizada nas arestas e aqui tem uma árvore geradora mínima. Então todas as arestas estavam no grafo anterior e isso aqui é uma árvore. O grafo lá não era uma árvore não. Mas eu posso ter outras, tá? Esse aqui é um exemplo. E aí já deu para a gente entender o que é uma árvore, o que é uma árvore geradora. Agora vamos falar o que é uma árvore geradora mínima. Seja um grafo não dirigido, com custo nas arestas, até agora a gente não estava considerando custo, hein? O custo de cada aresta pode ser positivo ou negativo, não importa, mas o custo total de um grafo, é que ele colocou como um subgrafo, não dirigido, tá? Porque já está especificando para ser árvore geradora, etc. Mas o custo de um grafo, T, é a soma dos custos das arestas que estão em T. É isso que ele disse aqui. Quando ele fala um subgrafo não dirigido T de G, é porque ele já está falando, olha, então da árvore geradora, a partir de G, é o custo das arestas da sua árvore. Então uma árvore geradora mínima de G é qualquer árvore geradora desse grafo que tenha o menor custo dentre todas as árvores geradoras, ou seja, que tenha custo mínimo. Então vamos lá, vou ler a parte em outras palavras. Uma árvore geradora T do grafo G é mínima se não existe nenhuma outra árvore geradora com custo menor que o de T. Então, árvores geradoras mínimas, que também são conhecidas como Minimum Spanning Tree MST, são isso daí. Acho que está tranquilo de entender. Mas ainda assim, eu vou traduzir aqui partes por partes. Então, vamos de novo. Árvore é um grafo conexo e sem ciclos. E acontece que o tamanho do conjunto de arestas é o tamanho do conjunto de vértices menos 1. Mas não, essa aqui é uma condição necessária, mas não suficiente. Uma árvore geradora, então, é um subgrafo que é uma árvore. Um subgrafo gerador, ou seja, tem os mesmos vértices. E as arestas estão contidas no conjunto de arestas do grafão. Então, é isso. E uma árvore geradora mínima é, dentre todas as árvores geradoras, é aquela com menor custo das arestas. Bom, nesse ponto, se você assistiu às aulas de algoritmos gulosos, programação dinâmica, você já deve estar pensando, bom, isso aqui é um algoritmo de otimização, eu quero minimizar algo. E para minimizar eu tenho essas ferramentas aí que eu já conheço bem. Algoritmos gulosos, PD, né? Será que eu vou usar alguma delas aqui? Então tá aí mais um exemplo com números agora, para você ver aí em casa e tentar chegar num algoritmo que eu saia desse meu grafo aqui, ó, nessa árvore que é a minha MST, minha árvore geradora mínima. Existem outras árvores? Existem. As árvores, por exemplo, 4 liga no 5, liga no 1, o 5 liga no 2 e o 5 liga no 3. Esse 2 aqui tá maravilhoso, né? 2. Essa árvore aqui, ó, é uma árvore geradora, mas o custo dela é maior do que essa daqui. Então, ela não é a mínima, tá? Mas tenta ver como é que eu cheguei de uma coisa na outra aí.
Faz o seu algoritmo na sua cabeça. O Kruskal, que é aquele senhorzinho, cara de ser muito simpático, que estava lá no começo dos meus slides, ele pensou em um algoritmo guloso para resolver esse problema. E se é um algoritmo guloso, ele é construtivo. Lembra que um algoritmo guloso, eu olho para o que é melhor para mim naquele momento e adiciono essa decisão na minha solução global e não olho mais para isso aqui, certo? Eu vou só adicionando decisões aqui na minha solução global. A ideia aqui é o seguinte, você inicia cada vértice como um componente conexo, unitário. E aí você vai conectando esses pares de vértices no início e depois de componentes até você chegar numa única árvore. Beleza? E como é que você faz isso? Qual que é a sua escolha gulosa nesse processo? Qual que é a decisão gulosa? Eu adoro esse. Foi eu que fiz esse meme, sou tão orgulhoso dele. Ai, ai. A decisão gulosa do Kruskal foi simplesmente pegar a aresta de menor custo dentre todas as disponíveis. Lembra quando a gente fala de algoritmo guloso, eu fico falando essa coisa de disponíveis, é porque eu tenho que considerar as restrições. Então é a de custo mínimo dada a restrição, que é não fechar um ciclo. Porque se eu fechar um ciclo, deixa de ser uma árvore. Então vamos por partes. Pega esse grafo aí. E qual que é a menor aresta de todas? Bom, a menor aresta de todas é esse cara. Eu vou ficar procurando toda vez a menor aresta? Não. Eu vou lá e dou um sort no conjunto E. E aí eu vou pegando o cara aqui do conjunto E ordenado. Ou, dependendo de como eu estou construindo, eu posso simplesmente colocando uma fila de prioridade. Eu vou lendo e colocando uma fila de prioridade. Tudo bem? Meio que dá na mesma. Mas continua aí. Na aula que vem eu vou discutir complexidade. Aquela ordenação que eu fiz, ela veio parar aqui, ó. Então aqui eu tenho essa Q de Q, porque eu fiz uma fila aqui, tá? Pode ser uma fila de prioridade. E aí eu tenho esses pares, né? Esse par 1, 3 é essa aresta que eu tinha circulado no slide anterior, que tem peso 1. A 2, 3 tem peso 2, a 3, 4 tem peso 2 e assim por diante, tá? Então se eu ordenasse pelo peso, daria isso aqui. Eu vou lá, pego esse primeiro cara e coloco na minha solução essa aresta. Essa aresta agora faz parte da minha solução e eu não vou mais voltar atrás dessa decisão, é um algoritmo guloso. Aí eu vou para o próximo cara da fila, que é esse daqui, o 2, 3, tem peso 2. Ele faz parte da minha solução também. Já vai reparando aí que quem está na minha solução, ó, eu estou colocando com uma borda um pouco mais grossa e para ficar fácil de ver. Próxima aresta, essa 3, 4 aí, está na minha solução? Está aí na minha solução, ponho ela. A próxima aresta, veja bem, ela é uma aresta que saiu, né? Antes eu tinha no início 6 componentes conexos, porque cada vértice estava isolado. Aí eu juntei aqui, diminui para 2. Aí quando eu juntei com essa outra aresta aqui, ó. Desculpa, diminui para 2 não, né? Eu diminui para 5. Quando eu juntei com essa, diminui para 4. Quando eu juntei com essa, eu diminuí para 3. Mas eu ainda não tinha colocado 2 caras que estavam isolados. Parecia que eu estava juntando componente com vértices. Não. Eu posso juntar vértice com vértice, componente com componente, tá? Pode ser o que for. Nesse caso aqui, ó, vou juntar 2 vértices. O 5 com o 6, porque a próxima aresta é essa de peso 3. E aí a próxima é essa de peso 4. E acabou. Simples assim. Eu poderia ter usado essa solução também. Isso vai depender de como eu ordenei ali o meu vetorzinho, tá? De arestas. Então pode ser a solução anterior ou essa daqui. As duas são equivalentes. Isso aqui é interessante dizer que não tem uma solução única. Mas aí eu voltei nesse slide aqui para dizer o seguinte. Eu fui simplesmente pegando as arestas de menor custo, porque esse exemplo me permite isso. Mas e se eu fizesse um exemplo que essa aresta aqui não aparecesse tão logo, vamos pensar. Não, melhor ainda. Se eu fizesse um exemplo que essa aresta aqui, ó, tivesse custo 1, o que ia acontecer é que eu ia pegar primeiro essa aresta, depois essa aresta, aí depois eu acho que era essa aqui, né? Mas na hora que eu fosse pegar essa aresta entre o 3 e o 4, eu não ia poder pegar não, eu ia ter que jogar fora ela, porque senão eu estaria formando um ciclo. Isso aqui é importante, porque isso muda muita coisa em como que eu implemento esse cara. Mas vai ficar para a próxima aula, tá? Nessa daqui, o que eu vou discutir é sobre a corretude do algoritmo de Kruskal. E para eu fazer essa prova, que vai ser bastante informal, eu vou utilizar a contradição. Geralmente, isso aqui é muito verdade. Quando você tem coisas em teoria dos grafos, o jeito mais fácil, mais direto, que funciona muito bem, é você
assumir alguma coisa por contradição e provar que aquilo está errado. Então vamos aqui. Volta nessa figura que estava nesse slide aqui, porque eu quero dizer o seguinte. Eu quero dar o conceito de corte para vocês. Imagina que em algum ponto da execução do meu algoritmo, eu tenho alguma coisa acontecendo aqui de um lado e alguma coisa acontecendo do outro, que pode ser um monte de vértices, pode ser um só, tá? Mas o que importa é, isso aqui é uma componente conexa, isso aqui é uma componente conexa. Então, 4, 5 e 6 estão formando uma componente conexa de algum jeito, que pode ser, por exemplo, assim, pode ser assim. Na verdade, mais componente conexa, isso aqui é uma árvore. E isso aqui é uma árvore. Beleza? Então aqui também é a mesma coisa, né? Pode estar 2 com 3, pode estar isso aqui, é uma árvore. Aí o ponto é o seguinte, o corte são as arestas, né? O conjunto de arestas que me liga essa componente conexa da esquerda com a componente conexa da direita. Então azulzinha com a mais vermelhinha aqui. Que são essas arestas aqui, ó. Não me importa que arestas são essas. Pode ser, por exemplo, do 1 para o 4, do 1 para o 5, do 2 para o 4, do 3 para o 6, tá? Eu posso ter um monte de aresta aqui no meio. Se eu pegar uma dessas arestas, eu vou conectar a componente da esquerda com a componente da direita, ponto. E aí é que entra a prova por contradição. Vamos voltar lá naquele slide, ó. Então imagina que eu peguei essa aresta aqui. Eu conectei esses caras. Então, obviamente, eu não posso nunca mais pegar nem essa aresta e nem essa aresta. Porque se eu tenho uma componente conexa, e isso acaba virando uma árvore aí, tá? Se eu coloco mais uma aresta, em qualquer lugar que seja, eu vou formar um ciclo. Então, eu não posso. Eu posso pegar uma só das arestas que estão no corte. E aí a gente assume, por contradição, né, que essa aresta que eu estou escolhendo não é a aresta de menor custo. Ou seja, eu estou negando o algoritmo de Kruskal. Se essa aresta não é de menor custo, eu fico impedido de pegar as outras duas. Só que pensa no custo total da minha árvore, que eu gero colocando essa aresta aí. Então, se ela tem um peso P1 e ele for maior do que um peso P2 de alguma outra daquelas arestas, se eu tivesse escolhido a aresta de peso P2, eu ia continuar conectando essas duas componentes da esquerda e da direita, sem formar ciclo, só que o meu custo total do grafo ia ser diminuído se eu trocasse P1, ou a aresta que tem peso P1, pela aresta que tem peso P2. Então, a aresta de peso P1 foi uma escolha ruim, está provado por contradição. É simples assim mesmo, tá? E a complexidade? Aí vai depender de um outro algoritmo que a gente vai deixar para a próxima aula. Isso aí, beleza? Até mais.